Oi, pessoal! Um mimo muito especial e cheio de vida chegou nas casas dos nossos assinantes da Tag Inéditos em maio, que foi um conjunto de sementes que a gente preparou com a Isla Sementes. E hoje eu estou aqui com o Andrei, que vai conversar com a gente sobre esse mimo. Oi, Andrei! Olá, um prazer essa parceria entre as sementes e os livros. Vamos falar com o pessoal. Andrei, tu podia contar pra gente um pouquinho sobre como que é ter uma horta em casa e como que o pessoal pode fazer isso durante a quarentena? Depois eu também queria aproveitar pra gente falar um pouquinho dessas sementes da Isla, né? Principalmente aquelas que a gente enviou para os assinantes. E também já deixar algumas dicas de leitura que a Tag separou com base nos tempos de cultivo de cada uma. Legal. A primeira coisa que a gente gosta de chamar a atenção das pessoas é que todo mundo pode ter uma horta. Não importa o espaço, o local. Então pode ser desde do pátio, do jardim, pode ser na varanda, numa floreira e pode ser em qualquer espaço dentro de casa em um pequeno vaso ou uma pequena bandeja quando a gente falar do cultivo de microverdes, que é uma das sementes que a gente traz nesse kit. O que é muito importante, fundamental para o sucesso de uma horta, né, nessa escolha do local, precisa de sol. Né? Horta de alimento, né, para a gente usar nas nossas refeições, para um bom desenvolvimento da planta, para efetivamente gerar um fruto bacana, uma raiz, precisa sol. A gente recomenda no mínimo 3 horas de sol, né, diretamente na planta. Mas a gente também sempre recomenda, tenta. Na minha casa às vezes tem 2 horas, às vezes tem 3, dependendo da época do ano, pega de um lado, pega do outro, tenta, né? Começa e vê como é que vai se desenvolver, porque às vezes a natureza nos surpreende e se adapta ali a uma condição que no primeiro momento poderia parecer adversa, mas não. Então, ponto número 1, sol, né? E ponto número 2, lembrar que as plantas, né, que a horta são seres vivos. Então, são mais alguns seres vivos que vão estar ali na sua casa, né, na sua vida, e como todo ser vivo, precisa de um mínimo de atenção. Né? Então, vai ter que criar essa relação, né, com a horta e estar com frequência olhando para ela, regando, né, ajustando o que precisar ser ajustado. É muito legal. E os nossos assinantes, eles receberam 4 tipos de sementes diferentes, né, que se dividem de acordo com o tempo de plantio. E os primeiros, justamente, são os microverdes, né, que tu já citou pra gente. O que tu poderia falar desses microverdes, né, que pelo que vocês nos contaram, eles podem germinar em cerca de 10 dias, que é um tempo super curto, né? Isso, a questão do ciclo é algo muito interessante quando a gente fala de hortas. A horta, ela tem como primeiro objetivo, naturalmente, nos fornecer um alimento limpo, saudável, mas ela nos fornece muito mais do que isso. Ela nos fornece uma série de lições, né, que a gente pode até dizer lições de vida. E uma delas é entender o ciclo da natureza, o ciclo das plantas. E perceber que a diversidade que a gente, né, vê nas pessoas, a gente vai ver também nas plantas. Então, as plantas são muito diferentes quando a gente fala em horticultura, tem muita diversidade e um ponto é o ciclo. Né? Vão desde ciclos de dias a ciclos de meses. Então, a gente tentou nessa parceria das sementes com os livros unir isso. Né? Então, vamos pensar em leituras que têm um ciclo de leitura alinhado a sementes que têm um ciclo parecido. Então, essa primeira, né, que a gente fala são os microverdes, que é colher diferentes tipos de hortaliças. Isso a gente pode falar de rúcula, né, que a gente botou no kit, coentro, mas poderia ser repolho, rabanete, alface, que é colher as plantas numa fase muito jovem, né, num ciclo que chega aí a 10 dias, para uma ou outra cultura pode chegar a 12, 15 dias, mas em geral a gente trabalha com essa média aí de até 10 dias, né, que quando a gente fala em horta é um ciclo efetivamente muito rápido. Por que consumir, né, a hortaliça nessa fase de até 10 dias? Porque é a fase da planta que ela tem a maior concentração de nutriente. Então, se torna o que a gente chama um superalimento. Então, além da praticidade, eu semear e ter um resultado muito rápido, eu ainda estou consumindo um alimento muito nutritivo. E a gente também ficou aqui pensando, né, que livros que as pessoas poderiam ler enquanto elas esperam os microverdes.
Sendo leituras mais rápidas, né, a gente pensou em livros bem envolventes aí, que também já são bem conhecidos, que são o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, um grande clássico da literatura policial, e também A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que também é um livro super lido, sempre na lista de mais vendidos, e que é curtinho, que o pessoal pode estar lendo aí, e com muita coisa para pensar enquanto espera pelos microverdes. Depois, a gente também enviou para os nossos assinantes as sementes de alface, né? Que tem aí um tempo de cultivo um pouquinho maior, entre 60 e 80 dias. E o que tu poderia contar para a gente sobre essas sementes? A gente fala 60 dias, né? Para muitas coisas, a gente pode pensar em 60 dias como muito tempo. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que a gente quer tudo para ontem, né? Tudo muito rápido. Mas a natureza nos ensina que 60 dias para as plantas é também um ciclo bastante rápido. Os microverdes é a exceção, né? Porque é esse ultra rápido. Mas quando a gente fala em colher as hortaliças na sua fase adulta, a alface, por exemplo, que está nesse ciclo, é considerada uma super rápida. Né? Em 60 dias, no verão, né, numa condição climática ideal, tu pode conseguir colher em até 45 dias. Né? A mesma coisa acontece com a cenoura, né, que está nesse ciclo, que a gente vai estar aí entre 60 e 80 dias já podendo colher e consumir. E a gente também tem alguns livros que o pessoal poderia ler nesse tempo, que são, nesse caso, A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, um autor que tem vários livros também entre as listas de mais vendidos. Essa história é muito envolvente, cheia de mistérios. Eu já li, gosto muito, conheço muita gente que adora também. E também, quem quiser vir aqui mais para perto da gente, para a literatura latino-americana, uma super indicação é o também clássico 100 Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques, um livro aí que já vendeu milhões de exemplares e que tem muitos fãs em todo o mundo. E daí, isso nos leva para o nosso próximo ciclo, né, que é o ciclo do tomate, né, que daí já tem um cultivo um pouquinho mais longo que os microverdes, que a própria alface. E essas sementes, assim, nesse ciclo um pouquinho mais longo, elas têm alguma peculiaridade que as outras não têm? Então, o tomate é, sem dúvida, um dos queridinhos da horta, né? Sempre quando a gente deseja, pensa em fazer uma horta, o tomate vai estar nessa lista de desejos. O tomate já é, para quem está iniciando a horta, um primeiro desafio, justamente por ser um ciclo mais longo, já estamos falando aí de 3 meses a 120 dias, né? É uma planta que é um pouquinho mais suscetível ao ataque de pragas e fungos, então é uma planta que requer esse acompanhamento, né? A gente está olhando semanalmente para ela, ver como é que estão as folhas, estão se desenvolvendo bem. É muito importante para o tomate a gente pensar na nutrição, né, na adubação, porque as plantas, elas são seres vivos em tese simples, né? Porque elas precisam de 3 coisas fundamentais para viver: o sol, que a gente já falou, água e nutrientes, né? Esses nutrientes são os alimentos da planta e eles, em geral, estão no solo. Numa lavoura grande, numa lavoura de produção comercial, se tem um rigoroso controle do solo para entender que nutrientes estão presentes ali. O que não vai acontecer na horta em casa, né? Não se justifica fazer uma análise do solo do teu vasinho. Mas é muito importante a gente lembrar que, como a gente não está fazendo essa análise rigorosa do solo, a gente precisa adubar, a gente precisa alimentar essa planta, né? Então, além da água, além do sol, muito importante adubar. Aí o usuário ali, o hortelão, escolhe se ele quer usar um adubo orgânico, se ele quer fazer uma composteira na sua casa, né? Já aproveita para cuidar bem dos resíduos vegetais, produz o adubo em casa, se for o desejo, ou vai comprar um adubo comercial no supermercado, na agropecuária, né? Vai se encontrar esses adubos para a planta. A Isla mesmo tem uma linha para atender essa demanda. E para acompanhar esse ciclo, né, a gente queria sugerir leituras um pouquinho mais longas. Então, a sugestão são 2 trilogias. Uma delas é Unki 84, que é do Haruki Murakami, um escritor japonês contemporâneo que é também super best-seller em todo o mundo. Aqui no Brasil, ele tem muitos admiradores. Inclusive,
A Tag vai estar enviando um livro inédito dele no Brasil agora em julho. E uma outra trilogia que também é bem conhecida e bem aclamada é a trilogia Millennium, do Stieg Larsson, né? Que também já virou filme, que muitas pessoas conhecem e que também pode ser uma boa companheira. E por fim, Andrei, a gente enviou sementes de flores, né? A gente enviou para alguns associados sementes de girassol e outros receberam as sementes da Centauri, que por sua vez tem aí um ciclo de cerca de 1 ano, né? Quais que são as peculiaridades dessas flores? Acho que o mais interessante das flores, da gente pensar desse ciclo longo, é que é o belo exemplo do que a gente falou sobre o que a gente aprende com a horta. E eu tenho certeza que todo mundo adora flores, adora ver flores, né? Nos traz alegria, nos traz sentimentos bons. O girassol, por exemplo, é cheio de significados positivos. Quando você vê uma lavoura de girassol, nossa, é fantástico. Mas a gente também tem convicção que as pessoas veem aquela beleza instantânea e não percebem, não se dão conta do trabalho que existiu para chegar naquele momento. Porque as flores é tão lindo e é um ciclo tão longo que nos mostra a dedicação e o trabalho que a gente precisa ter. E isso serve para a vida da gente, porque as flores nos mostram que se eu todos os dias ou semanalmente me dedicar a regar aquela planta, a garantir que ela tenha o sol adequado, e ela ir se desenvolvendo ao longo do tempo, depois de 6 meses ou até 1 ano, sim, ela vai florescer. E assim é na nossa vida, né? Seja na nossa vida pessoal, no trabalho, a gente vai construindo dia a dia, às vezes nos dá aquela angústia de, mas estou todo dia me dedicando a isso e não vejo o resultado. Calma, tenham certeza que o resultado chega. Se você se dedica diariamente a construir algo, a cuidar de algo, o resultado vai vir. E quando vem de uma forma fantástica, de uma forma linda, de uma forma bela, como são as flores, né? Então, depois de um longo período de cuidado, elas nos presenteiam com a sua beleza, né, deixando nossa vida mais alegre. Muito legal. E como a gente tem 1 ano, né, de espera por essas flores, a gente também pode se aventurar por livros um pouquinho mais extensos, né? Como é o caso das Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin, que ainda nem terminou de ser publicada, mas que já tem alguns calhamaços para o pessoal adentrar enquanto vai cultivando essas flores. Ou, durante esse 1 ano, também, o nosso associado, os leitores, podem ler 12 livros da Tag, né? E já entrar no desafio de ler um livro por mês, já ler uma coleção completa do ano. Mas então é isso, Andrei. Essas foram as nossas dicas e espero que o pessoal tenha gostado. Tu quer contar para eles como que eles podem também conhecer um pouquinho mais sobre a Isla e acessar outros conteúdos sobre a horta que vocês produzem? Claro. A nossa dica final é sempre tenta, né? Vive essa experiência, porque também a horta nos ensina a lidar com as frustrações, né? Porque a gente vai plantar e pode sim um frio exagerado, um vento exagerado, até se tem um cachorro, um gato foi lá, né, comeu a sua planta, né? E essa é a experiência de horta. Então aconteceu isso, vai lá, tenta de novo, começa de novo e assim a gente vai nesse ciclo, né, de plantar, semear, crescer e colher. Então experimentem, tendo dúvidas, querendo saber mais, acessem os canais da Isla. A gente tem uma websérie, que é a websérie Minha Horta no YouTube, que dá muitas dicas para quem está iniciando uma horta. E em todas as nossas redes sociais e canais, fiquem à vontade para nos contatar e saber mais sobre esse mundo das hortas e da alimentação saudável. Combinado, então. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, até mais. Ai, minha cachorra, ela começa a latir, porque